Boa tarde, a paz. Nossa última aula hoje. Hoje nós estamos encerrando a nossa jornada de estudos escatológicos, é a nossa última aula, né? E eu estou muito feliz com cada um de vocês, por vocês terem perseverado, né? Quase 2 meses a gente estudando o Apocalipse, e depois os temas, né, em escatologia, e hoje nós vamos encerrar com o reino milenar. Vamos ver sobre o milênio, né? E é algo muito lindo. Enquanto eu estava preparando os slides, eu estava sendo impactado novamente com essa mensagem do reino milenar. Então vamos orar. Pai, colocamos diante de Ti esse tempo, essa última aula. Senhor, obrigado por cada aluno que tem perseverado conosco, que tem se aprofundado nas Escrituras. Obrigado pela fome, pela sede no coração de cada um. Entrego a Ti esse tempo, Senhor, que seja precioso, que nos enriqueça e que também nos desafie a vivermos uma vida aqui, Senhor, agora santa, compromissada contigo, para que no reino milenar entremos com o Senhor Jesus e reinemos com Ele. Senhor, nós queremos ter essa perspectiva, Senhor, da era vindoura. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a nossa última aula, como eu falei. Por um lado, eu estou muito feliz, por outro lado, eu estou triste, porque está acabando aqui a nossa jornada, mas terça que vem vamos discutir. Eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês me deem um retorno, né, de tudo que a gente vivenciou nessas semanas. Então, hoje é a 27ª e a 28ª aula. Então, terça que vem a gente vai fazer uma avaliação. No caso, vocês vão me avaliar as aulas, avaliar o método. Eu quero ter novas ideias para que a gente possa, enquanto nesse tempo ainda, né, de pandemia, de isolamento, a gente possa continuar tendo estudos, mas talvez outro dia, outro horário. Também quero ouvir de vocês assuntos, né, para a gente poder tomar algumas decisões. Então vamos lá. O reino milenar, 1000 anos do reinado de Jesus sobre a Terra. Nós temos 3 posições com relação ao milênio, as profecias do milênio. A primeira visão, a primeira posição é chamada de pré-milenista ou pré-milenismo, e é a que nós adotamos, né? Nós somos pré-milenistas, pelo menos eu e a visão do CCA é o pré-milenismo. Então ensina que a volta de Jesus vai ser antes, pré-antes dos 1000 anos. Então essa é a única posição que interpreta as profecias escatológicas de forma literal. É o que é. Então o pré-milenismo é literal na interpretação dos 1000 anos. Então não tem nada daquilo. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Não, nesse caso, 1000 anos é 1000 anos literalmente. Então eu vou mostrar aqui a vocês, eu já tinha mostrado, né, a aula passada, esse gráfico aqui que explica melhor a visão pré-milenista, e eu coloquei aqui a pós-tribulacionista, que é a que nós estamos seguindo, né? Na aula passada eu mostrei o pré-tribulacionismo e o meso ou mid-tribulacionismo. Então aqui eu vou usar a visão pós-tribulacionista, que é a nossa. Então vamos nos concentrar aqui, nesse momento em que a minha seta aqui está mostrando. Então eu tenho aqui o arrebatamento acontecendo de forma simultânea com a segunda vinda, um evento só, né, tendo 2 aspectos, arrebatamento e segunda vinda, e então a igreja volta imediatamente com Jesus para estabelecer o reino milenar na terra. E depois vem a eternidade, novos céus e nova terra. Então esse pedaço aqui seria o reino milenar. Então vocês veem arrebatamento e segunda vinda e o reino milenar imediatamente após a segunda vinda. Então, por que essa visão ela é pré-milenista? Porque a volta de Jesus aqui acontece antes do milênio. Agora, vamos para uma outra visão com relação ao milênio. É a posição amilenista ou amilenismo. Então, esse prefixo aí, a, significa não.
não milênio. Então, essa visão ensina que o reinado de Jesus não é um reinado literal sobre a terra. Então, Jesus não vai reinar 1000 anos, literalmente. Mas esse milênio que a Bíblia fala seria a vitória espiritual no coração do convertido sobre o pecado. Então, para os amilenistas, Jesus ele já está reinando no coração dos seus filhos. As profecias sobre o milênio são interpretadas como cumpridas agora, na presente era, na guerra da igreja contra o pecado. Então, a Bíblia ela fala, né, de um contínuo crescimento paralelo do bem e do mal, bem e mal convivendo simultaneamente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O que é que o amilenismo fala? Que esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda, Jesus ele já está reinando sobre os corações daqueles que se entregaram a ele, dos convertidos. Então isso já seria o milênio. O reino de Deus está presente agora. Para os amilenistas, o reino já veio. Então ele está presente agora no mundo por meio da sua palavra, do seu espírito e da sua igreja. Essa posição ela é chamada de milenismo realizado, ou seja, o milênio já está acontecendo. E quem foi o grande defensor, idealizador dessa visão amilenista? Foi Santo Agostinho. Agostinho ele via o reino de Deus simbolicamente triunfando através da igreja. Então, para Agostinho, a igreja é o reino de Deus na terra. Então, não existe tribulação literal de 7 anos. A tribulação está acontecendo desde a primeira vinda até a segunda vinda. Cristãos têm sido perseguidos, Satanás tem lutado contra as verdades de Deus. Então, o reino é agora, porque a igreja está na terra. Então, na visão amilenista, a grande tribulação e o milênio não são literais, certo? São simbólicos, na batalha, né, do mal contra o domínio de Deus. E aí, já que não existe nem tribulação nem milênio, por isso que o nome é amilenista, então, em um dado momento, Jesus volta e então a eternidade começa imediatamente, certo? Então, essa é a visão amilenista. A terceira posição que eu quero mostrar para vocês é o pós-milenista, ou pós-milenismo. Ensina que a volta de Jesus será depois do milênio e que a igreja estabelece o reino milenar através da cristianização total do mundo inteiro. Então, o Mike Bickle aqui já coloca a crítica dele dizendo que isso é mero idealismo e otimismo. Os pós-milenistas, eles creem que o reino de Deus está sendo estabelecido agora. É um pouco parecido com o amilenismo, mas tem diferenças significativas, certo? Para o amilenismo, a igreja é o reino de Deus. Para o pós-milenismo, a igreja está estabelecendo o reino de Deus. Como? Através do ensino, da pregação, da evangelização, das atividades missionárias, da influência da igreja nas esferas da sociedade. Então, o mundo ele vai ser cristianizado totalmente evangelizado. Então, vai trazer um período de paz e de prosperidade, enquanto a igreja está evangelizando, enquanto o mundo está sendo cristianizado. E aí, depois que o mundo todo for evangelizado e cristianizado, Jesus, então, ele volta. Então, nesse gráfico aqui, a visão pós-milenista, a tribulação, ela não é 7 anos literais, ela é por muito tempo, e o milênio é a igreja estabelecendo o reino de Deus. Então, o milênio ele é realizado através da igreja. Então, o século atual, esse momento que nós estamos, é o reino e a igreja está estabelecendo o reino. Então, vejam que é bem parecido com o amilenismo, mas tem suas nuances diferentes, certo? O amilenismo ele não prega uma cristianização total da terra, da sociedade. Já o pós-milenismo prega. E aqui nós temos, então, a segunda vinda e arrebatamento e começa-se, então, a eternidade. Então, vamos ver aqui um resumo, um quadro aqui, resumo
Deixa eu só maximizar aqui a tela, que vai ficar melhor de vocês enxergarem. É um resumo de todas as concepções, as principais, claro, que nós vimos até agora. Então, vejam. Deixa eu só arrastar aqui. Para o amilenismo, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento é um único evento. Os amilenistas, eles creem na vinda de Jesus e no arrebatamento, mas como um único evento, e que após a segunda vinda, a eternidade, o estado eterno começa. No pós-milenismo também, o pós-milenismo vê a segunda vinda e o arrebatamento como um só evento, e Jesus voltando depois do milênio, ou seja, depois que a Terra foi toda evangelizada. Nós temos o pré-milenismo histórico, que é o que nós seguimos. Certo? Na verdade, seguimos o pré-milenismo apostólico, que é um pouquinho diferente só na questão do papel da igreja, mas somos pré-milenistas históricos e apostólicos. O pré-milenismo, ele acredita que o arrebatamento e a segunda vinda são simultâneos, mas Jesus volta para iniciar o milênio. Então, a segunda vinda marca o início do milênio. E no pré-milenismo dispensacional, que é o dispensacionalismo, a segunda vinda ela é dividida em duas fases. Primeiro, a igreja é arrebatada, secretamente Jesus volta, a igreja fica no céu 7 anos e depois volta para vir com Cristo estabelecer o milênio. Então, esse é o pré-milenismo dispensacional. Com relação à ressurreição, o amilenismo crê na ressurreição geral dos crentes e incrédulos na segunda vinda. Quando Jesus volta, tanto crentes quanto incrédulos ressuscitam. O pós-milenismo também crê assim. O pré-milenismo histórico crê que os crentes ressuscitam no início do milênio ou antes, né, do milênio começar, aqui está no início, mas seria no momento do arrebatamento, então, no momento da segunda vinda, os crentes ressuscitam no final do milênio, certo? Já no pré-dispensacionalismo, desculpem, no pré-milenismo dispensacional, as ressurreições, elas são separadas. Então, crentes desculpem, a igreja é arrebatada, os santos do Antigo Testamento e os que foram mortos na tribulação só ressuscitam no final da segunda vinda e os incrédulos ressuscitam no final do milênio. Então, no dispensacionalismo, eles creem em duas ressurreições dos santos. Nós, pré-milenistas históricos, só cremos em uma ressurreição dos santos e a ressurreição dos incrédulos no final. Ok? Agora aqui, com relação aos julgamentos, o amilenismo crê em um julgamento geral. Todos serão julgados depois que Jesus voltar. A mesma coisa é o pós-milenismo. Já no pré-milenismo histórico, nós temos um julgamento na segunda vinda, que é o dos crentes. Então, no momento que formos arrebatados, encontrarmos com o Senhor nos ares, a igreja então será julgada para ser recompensada. E aí é o julgamento da segunda vinda. E no final temos o julgamento de todos os incrédulos, certo? É parecido com o pré-milenismo dispensacional também. Os crentes vão ser julgados após o arrebatamento, né? Judeus e gentios vão ser julgados, as nações ali presentes na volta de Jesus vão ser julgadas quando Jesus estabelecer o seu trono em Jerusalém, e os incrédulos serão julgados somente no final de tudo. Agora, a tribulação para o amilenismo, agora a tribulação já está acontecendo. Então, desde que Jesus veio e a igreja foi inaugurada, a tribulação já está acontecendo. Para o pós-milenismo também, a tribulação já está sendo experimentada, era presente. Nós, que somos pré-milenistas, nós cremos que a tribulação ainda
não começou. Nós estamos no princípio das dores. A tribulação só começará quando o anticristo surgir. Então, nós cremos em uma pós-tribulação, né? Ou seja, a tribulação ela vem no final dos tempos e a igreja vai passar por essa tribulação. Já no dispensacionalismo, né, eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O dispensacionalista acredita numa tribulação literal futura, mas a igreja é arrebatada antes. Com relação ao milênio, vou só repetir aqui, que a gente acabou de ver nos slides passados. Para o amilenismo, não existe milênio literal na Terra. O reino está presente na era da igreja. Forma-se no milênio com o progresso do evangelho. A igreja vai evangelizando, a igreja vai avançando na Terra, então isso já é o milênio acontecendo. Para o pré-milenismo histórico, o milênio é tanto presente quanto futuro, ou seja, agora Cristo está reinando no céu, mas Cristo voltará para que o reino dele seja literal, certo? Alguns pré-milenistas não entendem que vai ser um reino literal de 1000 anos. Não entendem assim, mas a maioria dos pré-milenistas creem que é 1000 anos literalmente. E os dispensacionalistas também creem que o milênio é o reino literal de 1000 anos na Terra. Sobre Israel e igreja. Então, para o amilenismo, a igreja é o novo Israel. Então, não há distinção entre igreja e Israel. Também para o pós-milenismo, a igreja é o novo Israel. Essa é a teoria da substituição. Certo? Israel foi substituído na era presente pela igreja. Já para o pré-milenismo histórico, nós acreditamos que há uma distinção, há planos separados para Israel e para a igreja. Há um futuro para Israel, certo? Mas nós cremos que a igreja está incluída e chamada por Paulo, como Israel espiritual. Ele fala em Gálatas que nós somos, o Israel de Deus. Então, nós cremos que há uma distinção entre Israel e igreja. O programa de Deus para Israel é um, o programa de Deus para a igreja é outro, mas que no final os programas eles confluem, eles convergem. Ok? Cremos também que existem promessas específicas só para Israel, que a gente não pode se apropriar delas, porque está bem claro no Antigo Testamento algumas promessas só para Israel, e outras promessas para a igreja, e outras promessas para Israel e a igreja. Okay? Agora, no dispensacionalismo, eles separam completamente Israel da igreja. E aí eles dizem que a história da humanidade foi dividida em dispensações, por isso que o nome é dispensacionalismo. Então, agora estaríamos vivendo a dispensação da graça ou do Espírito Santo. E o milênio seria um reino teocrático dos judeus. E aqui embaixo tem os defensores de cada uma dessas linhas. Só para encerrar esse quadro, as igrejas reformadas elas seguem o amilenismo, uma grande parte, mas existem reformados que são pós-milenistas, pré-milenistas, tá? Mas a linha reformada ela geralmente segue o amilenismo. Hoje nós estamos vendo um grande crescimento do pós-milenismo, que é uma igreja triunfante que vai evangelizar, que vai ganhar toda a terra e todo mundo vai se converter, e esse pós-milenismo ele está crescendo muito. Certo? Isso cresceu no século XIX, na era vitoriana, e depois que aconteceram as guerras, Primeira e Segunda Guerra, teve um esfriamento no pós-milenismo, porque viram que desgraças, catástrofes aconteceram e que a Terra não foi cristianizada. Então, o pós-milenismo perdeu força, mas agora o pós-milenismo está ganhando muita força nos círculos evangélicos. E o pré-milenismo histórico também está ganhando muita força. Muitos cristãos hoje estão assumindo o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo apostólico. O dispensacionalismo ele cresceu muito no século XX, essa visão aqui.
né? Um homem chamado Darby, no final do século XIX, ele é o pai do dispensacionalismo. Então, depois vieram bíblias de estudo, como a Bíblia de Scofield, e então isso foi bem difundido. Muitos filmes deixados para trás, livros, o Hal Lindsey, né? Esses homens aqui, ó, o J. Coste, são expoentes do dispensacionalismo. E ele cresceu muito o dispensacionalismo e praticamente dominou a cena no século XX. A igreja do século XX praticamente foi toda pré-milenista dispensacional. Agora, no século XXI, de 20 anos para cá, a gente tem visto o dispensacionalismo perdendo um pouco de força, embora ele ainda é muito forte nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Ok? Então, agora vamos voltar aqui para a gente continuar. Estamos na visão é que caiu aqui a internet, mas voltou a conexão. Então, deixa eu voltar para onde eu estava, compartilhar aqui. Só um instante. Ok, então nós estamos seguindo a linha pré-milenista histórica, mas a nossa ênfase vai ser um pré-milenismo apostólico, e eu vou explicar a diferença entre o pré-milenismo histórico e o apostólico, e também seguindo a linha pós-tribulacionista. Então, o milênio é uma palavra que vem do latim mille, 1000, e anos, anos, né? Então, milianos significando 1000 anos. Vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 20, que diz assim, verso 4 e verso 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem sobre estes a segunda morte tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esses dois aqui é o que nós utilizamos como base para um período literal. 1000 anos sobre a Terra, o período que Jesus vai reinar abertamente, desde sua ordem política, né? Glória a Deus, a gente não vai ver mais essa polarização, tudo isso que a gente está vivendo hoje, esse caos, essa briga, né? Extremos, né? Não terá mais isso. Jesus vai transformar a ordem política, a ordem econômica, social, ecológica, cultural, artística, e todas as áreas da sociedade serão transformadas. Então, o pré-milenista apostólico, pós-tribulacionista, né, nós não cremos que a terra toda será cristianizada. Nós temos que evangelizar, nós temos que ganhar o máximo pessoas, nós temos que estar, sim, nas esferas da sociedade, mas elas não serão transformadas 100%. Nós estaremos lá, né, influenciando, mas não haverá uma cristianização. Só com Jesus, o reino dele será visível e causará impacto em todos os aspectos da existência humana, né? Na vida cotidiana. A nossa vida cotidiana será completamente afetada e alterada. Neste período, teremos a dimensão atual fluindo de maneira otimizada. Vejam só, a vida atual ela será otimizada pela dimensão espiritual. Não haverá uma supressão da vida atual.
Isso é importante. Haverá uma continuidade, só que agora de uma maneira otimizada. A dimensão espiritual vai interagir com a dimensão natural. Isso sempre foi o plano de Deus e o mistério da sua vontade, como diz Paulo lá em Efésios, né? Eu quero ler esse texto, que Paulo diz que o plano de Deus, o mistério de Deus, o mistério da sua vontade era de convergir em Cristo todas as coisas. Então, Efésios 1, 9 a 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo chegar ao ápice, ao clímax, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então haverá uma convergência. Então, no milênio, céus e terra irão interagir, a dimensão atual será invadida pela dimensão espiritual. Jesus vem à Terra para morar aqui permanentemente e com um plano de longo prazo. Nós vimos que a Nova Jerusalém, ela vai descer e ela vai pairar sobre a Jerusalém da Terra. As duas Jerusalém estarão unificadas. Então Jesus ele vem para ficar. O céu é que vai descer. A gente sempre aprendeu que nós vamos subir para o céu e lá a gente vai ficar para sempre. Mas o que a Bíblia ensina é que o céu vai descer. E nós estaremos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a nossa casa, a nossa habitação. Então os santos, com os corpos glorificados, eles habitarão na Nova Jerusalém. Então Jesus vem para morar aqui permanentemente. Quando acontecer a segunda vinda, vamos nos encontrar com ele nos ares, mas não vamos ficar pelos ares. A gente não vai ficar morando nas nuvens. Voltaremos para reinar com ele e assim estaremos juntos para sempre. Esse texto a gente deu terça passada bastante ele, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, né? Que foram ressuscitados, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas aqui não está dizendo que a gente vai ficar para sempre nos ares. O que a sequência do Apocalipse nos mostra é Jesus voltando com miríades e miríades, milhares e milhares de santos. O milênio é um período de tempo literal, então a gente interpreta 1000 anos como 1000 anos mesmo, e é inaugurado na segunda vinda. Então, nessa segunda vinda, Jesus vem com a espada afiada, com um grande exército, em um enorme contexto militar. A igreja, a noiva, estará unida com Jesus para agora estabelecer em Jerusalém o trono do Filho de Deus. Seu objetivo a longo prazo é reinar sobre toda a terra a partir da cidade de Jerusalém. Jerusalém será a capital mundial. Todas as nações serão impactadas pela lei de Deus, as nações serão discipuladas, então nós teremos trabalho no milênio, os santos no milênio não vão ficar só, né, deitados na grama, né, com uvas, cachos de uvas, aquela imagem do paraíso mórmon, né? Não é bíblico, né, que um homem vai ter várias mulheres ao redor dele, abanando, essa imagem do paraíso mórmon, não é real, nem do paraíso das testemunhas de Jeová. Nós cremos em um milênio onde a igreja, a noiva, estará discipulando as nações, porque as nações vão subir para Jerusalém anualmente. As nações terão que subir a Jerusalém. E olha o que diz Isaías 2:3, porque Isaías 2:3 é um texto escatológico para o milênio. Diz assim: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião, de Jerusalém, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, existirá nações na época da segunda vinda de pessoas que não receberam a marca da besta, são os sobreviventes incrédulos, e essas nações, elas estarão no milênio, e são essas nações que nós discipularemos, né? Iremos anualmente a Jerusalém, e de Jerusalém a lei do Senhor, o ensino do Senhor,
sairá. É neste período de tempo que iremos reinar. Deixa eu ler aqui o outro, eu esqueci de ler a outra referência, irmãos. Zacarias 14, é bem interessante. A gente leu esse texto em aulas passadas, mas é bom a gente repetir, né? Zacarias 14:16. Todos os que restarem de todas as nações, olha aqui, o restante das nações. Isso aqui é gente que sobreviveu, né, depois que Jesus volta. E o restante de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então é neste período de tempo que iremos reinar juntamente com Cristo sobre a terra. Então em Apocalipse 5, verso 10, diz o seguinte: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, qual vai ser a função dos santos no milênio? Nós seremos reis, então muitos santos governarão nações, governarão cidades, e seremos sacerdotes. Então, haverá serviço sacerdotal, haverá ministrações, haverá, né, no templo milenar, adoração acontecerá. Então, os crentes no milênio serão reis e sacerdotes e reinarão para todo sempre, reinarão sobre a terra. No 20, verso 4, nós já lemos, né, fala que nós iremos reinar com o Senhor. Os sobreviventes da grande tribulação, preste atenção aqui, porque isso passa despercebido. É um grupo de pessoas que passa despercebido a maioria dos crentes. Mas ele frequentemente aparece na Bíblia como os que restarem, né? A gente leu agora em Zacarias 14:16, em Joel 2:32 diz que eles são os restantes. E é esse povo que nós iremos governar sobre eles. São essas pessoas, os sobreviventes das nações, o restante das nações. Deixa eu só encontrar aqui Joel, capítulo 2, verso 32. Então, esse restante das nações são eles que nós iremos discipular. Diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, nós estaremos discipulando as nações, evangelizando as nações, e haverá conversão de nações, conforme esse texto aqui de Joel. Nações se converterão durante o milênio. Detalhes impressionantes de Isaías 11. É interessante a gente ler esses textos escatológicos do milênio. Isaías capítulo 11. Estou fazendo questão de ler aqui com os irmãos, para a gente poder comprovar na Bíblia que estamos falando, né? Então, Isaías 11 mostra como será a atividade do Messias. Diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor. Falando do Messias aqui, de Jesus no milênio. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aqui fala da destruição do anticristo e Jesus, então, como rei, julgando a terra. Então, a justiça ela será implementada no reino milenar. Agora, 11, de 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, essa é uma profecia escatológica que só se cumprirá totalmente no milênio. Hoje a gente diz, né, que a terra já está se enchendo da glória do Senhor,
mas cabalmente essa profecia só se cumprirá no milênio. E alguns nomes de nações são detalhados. Essas nações, elas são sobreviventes, são os restantes. Olha aí, Assíria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, que é o atual Irã, Sineá, que é o atual Iraque, Hamat, que é a atual Síria, ilhas do Mediterrâneo. Então, vejam, para a gente encerrar aqui, que a nossa aula já vai cair, não há uma descontinuação do processo natural da vida, mas há uma otimização do processo natural que vai ser combinado com uma dimensão espiritual. Quando a gente voltar, eu vou voltar com Isaías 65, e Isaías 2 a gente já leu, mas eu vou voltar com Isaías 65 para a gente poder ter uma ideia, né, de como será o reino milenar. Isaías 65 fala de alguns detalhes bem importantes. Então, já já a gente volta, ok?